Bom dia, queridos. Bom dia, meus amados irmãos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Nessa manhã, nós vamos trazer uma porção da palavra de Deus. Nessa manhã, vamos trazer para você hoje uma porção da palavra de Deus. Manhã de segunda-feira, e é claro que hoje nós vamos falar de Jesus, falar da sua palavra, falar de tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas hoje. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vou esperar um pouquinho aqui, enquanto os amados irmãos começam a entrar para participar também. Não é mesmo? Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é poderoso. Glórias a Deus. Manhã de segunda-feira nós já vamos orar também. Vamos orar. Aleluia. Queridos, marque os seus amigos na publicação, marque os seus amigos aqui, para que eles possam estar se conectando conosco. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, né? Vamos lá? Vamos dar início? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, nós oramos. E neste momento, Senhor, nós te pedimos, Pai, que não saia da minha boca, Senhor, nenhuma palavra que seja minha, mas somente, Senhor, para a tua graça. Somente, Senhor, palavras que vêm, Senhor, de Ti. Somente, Senhor, palavras, Senhor, que vêm do próprio Espírito Santo. Pai, agora em nome de Jesus Cristo eu apresento, Senhor, o caderno de oração da última chamada. Aqui eu apresento, Senhor, o caderno de oração da última chamada, juntamente, Senhor, com todos aqueles que vão participar dessa transmissão agora ou depois que esse vídeo for ao ar, depois que esse vídeo for compartilhado. Depois, Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, neste momento, nós apresentamos as pessoas que estão aqui no caderno de oração. Nós te apresentamos também, Senhor, a vida de cada um que está nessa transmissão e a vida de cada um, Senhor, que ainda vai estar participando dessa transmissão. Nessa manhã de segunda-feira, nós queremos pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para trabalhar na nossa vida, para falar conosco, para ministrar hoje ao nosso coração e que a gente possa ter o entendimento completo daquilo que Deus quer falar conosco. Então, Pai, fala ao nosso coração hoje. Conversa conosco, porque nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Amém e amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à última chamada, manhã de segunda-feira, e como todas as manhãs, nós estamos trazendo hoje, nós quem? Eu, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, estamos trazendo hoje para você uma porção da palavra de Deus. Amém? Vamos ler em Mateus capítulo 27. Mateus
capítulo 27. Bom dia, Deus te abençoe, pastor Geraldo de Brejetuba, Espírito Santo. Seja bem-vindo, pastor. Pastor, depois entra em contato comigo para que a gente possa conhecer melhor o pastor, o ministério e estar talvez lhe estendendo um convite para o Guardiões da Fé, que é o nosso programa à noite. À noite nós temos uma programação onde nós trazemos pastores convidados, né? Sempre convidamos pastores para estar participando das nossas transmissões. O nosso programa acontece às 21h30, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Então, aos amados que desejam participar, entre em contato conosco. É o Guardiões da Fé da Última Chamada. Queridos, Mateus capítulo 27, diz assim a palavra do Senhor. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. A morte de Judas. Então Judas que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, que possamos ter entendimento completo da Tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, ter entendimento completo daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, fala ao nosso coração. Veja bem, Judas que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado. O que ele pensou? Ele pensou que aquilo que ele tinha feito não ia dar em nada. Ele pensou que ele ia vender Jesus pelas 30 moedas, que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e que Jesus, eu vou vender ele, mas ele vai se safar dessa. Eu vi ele curar cego, eu vi ele curar aleijado, eu vi ele curar leproso, eu vi ele até ressuscitar gente. Ele tem um poder muito grande. Eu vou vender ele, vou ganhar essas 30 moedas, mas ele, na verdade, não vai acontecer nada com ele. Eles vão pegar ele lá, mas daí o próprio Deus vai lá e abre as cadeias, abre o cadeado e ele sai andando. Não vai acontecer nada com ele. Então Judas que o traiu, vendo quando caiu a ficha. Sabe quando cai a ficha? Quando caiu a ficha. Vendo que Jesus havia sido condenado. Quando ele viu que Jesus realmente tinha sido condenado, o que aconteceu com ele? Tocado de remorso, porque caiu a ficha daquilo que ele fez. Ele teve o entendimento completo da atitude dele. Quantas pessoas estão sendo levadas pelo diabo para ferir outras pessoas, para magoar outras pessoas, para prejudicar outras pessoas, né? E o que acontece com essas pessoas? Elas não caem a ficha delas. Agora, quando cai a ficha, que a pessoa se desperta e diz, o que eu fiz? Traí meu marido, o que eu fiz? Traí minha esposa, o que eu fiz? Acabei com a minha vida. Aí a pessoa é tocada de remorso. Tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Depois que já havia traído, depois que já havia vendido Jesus, depois que já tinha entregado, não adiantava mais se arrepender, né? Porque já está feito. Eles, porém, responderam, o que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, a gente vê aqui que ele está arrependido. Ele se arrependeu, retirando-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias, pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Você vê que Judas, ele se arrepende. Você vê que Judas, quando
quando ele tem um entendimento completo que ele traiu Jesus, quando ele tem um entendimento completo que ele fez algo muito pesado, ele volta lá, e quando ele volta lá, ele pega essas moedas e ele volta para entregar essas moedas, porque ele não quer mais. Ele não quer mais aquelas moedas. Só que detalhe, não adiantava mais. Não adiantava voltar lá e entregar as moedas de volta e dizer, eu quero voltar, eu quero que vocês soltem ele. Não adiantava. Primeiro porque Jesus já estava predestinado a ir para a cruz, né? Então os profetas vinham profetizando acerca de Jesus e era necessário que Jesus fosse para a cruz. Mas aqui quando a gente vai falar de Judas, a diferença entre Judas e a diferença entre Pedro é muito grande. A gente vê que Pedro era uma pessoa muito flambática, Pedro era uma pessoa muito nervosa. A paz, Marinês, Deus abençoe. A pastora Marinês está aqui com a gente. A gente vê que Pedro, além de flambático, além de nervoso, né, era uma pessoa assim que era irritado. E quando a gente vai fazer essa analogia entre Pedro e Judas, a gente encontra duas pessoas ali com temperamentos completamente diferentes. A gente vê que, glórias a Deus, paz do Senhor, Deus abençoe cada vez mais o ministério de vocês. Amém. Pastor Dalécio e Renata Antunes, sejam bem-vindos, queridos. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Então, quando a gente vai fazer uma analogia entre Pedro e Judas, é uma diferença muito grande. E a gente vê que a igreja de hoje, ela está debaixo do pecado de Judas. Qual foi o pecado de Judas? Judas, quando ele tem o entendimento completo que ele traiu Jesus, ele volta para entregar as 30 moedas porque ele não quer mais, ele se arrependeu. Ali ele é tocado de remorso. Só que qual foi o pensamento dele? Aquilo que eu fiz não tem perdão. Aquilo que eu fiz, não existe perdão para aquilo que eu fiz. Eu traí sangue inocente. O pecado de Judas, qual foi o pecado de Judas? Foi pensar que Jesus não poderia salvar ele. Que o pecado dele não tinha perdão. Não acreditou que Jesus o salvaria. Isso vem atrelar o quê? A incredulidade. Eu não creio que se eu voltar lá, ele vai me perdoar. Eu não creio que se eu voltar lá, ele vai estender a mão para mim. Eu não acredito que ele vai me perdoar porque eu vendi ele por 30 moedas. Eu não fiquei só na palavra como Pedro, que negou ele. Eu fui lá e fiz mais, eu fui além. Eu peguei e vendi ele. Eu vendi ele por 30 moedas. Dei um beijo nele, fazendo sinal para todos os soldados de quem era ele, para que ele fosse preso. Então imagine, preste atenção. Incrédulo, descrente e cheio de remorso. Incrédulo, descrente e cheio de remorso. Debaixo de qual pecado a igreja está hoje? Do pecado de Pedro ou do pecado de Judas? Como está a igreja hoje na terra? A Bíblia vai dizer o seguinte: quando o Filho do Homem vier nas nuvens, encontrará fé na terra? Encontrará fé na terra? Como está a igreja hoje? Como é que está a igreja hoje? Você que é pastor, você que é pastora, você que é líder, você que é diácono, você que é obreiro, você que é evangelista, você que está dentro e está acompanhando a igreja, como é que está a igreja hoje? É uma igreja incrédula? É uma igreja que não acredita que Deus vai salvar, que Deus vai curar, que Deus vai libertar? É mais fácil desviar? É mais fácil acabar o casamento do que pagar preço? Por que eu vou pagar preço pelo meu marido? Eu não sei nem se Deus vai libertar ele. Por que eu vou jejuar pelo meu marido? Por que eu vou jejuar pelo meu casamento? Ah, as coisas com Deus demoram muito, eu vou trocar de marido. Como está a igreja hoje? Judas não volta até Jesus, porque Jesus estava vivo e Judas ainda estava vivo.
Jesus ainda não havia sido condenado. Do caminho que ele faz de pegar as moedas, ir lá, tirar no templo e dizer não quero mais, era o mesmo caminho que ele poderia voltar, meia volta, voltar, chegar em Jesus. Jesus, ó, vim falar contigo. Eu traí você, vendi você e eu tô arrependido. Se você vai me perdoar, eu não sei. Eu não sei. O não eu já tenho como resposta. Mas eu tô vindo aqui. Eu tô vindo aqui. A Bíblia diz que aquele que confessa alcança o quê? Misericórdia. O que ele faz? Ele toma o caminho inverso. Ele volta lá. Ao invés dele ir no cabeça, e tem muita gente assim, o cabeça da igreja era Cristo. Ele andou com Cristo, caminhou com Cristo, ele viu Jesus Cristo ressuscitar Lázaro, ele viu Jesus Cristo conversar com prostituta, ele viu Jesus Cristo se encontrar com uma prostituta às 11 da manhã do lado do poço e falar sozinho com ela. E aí ele acreditar que Jesus que teve misericórdia da prostituta, que Jesus que teve misericórdia de Zaqueu, que era cobrador de imposto, não ia ter misericórdia dele. Olha o quanto o diabo cega, olha quanto Satanás cega, o quanto o diabo vem colocar um tapume no olho da pessoa, no ouvido da pessoa, para que a pessoa não enxergue. É mais fácil acreditar na incredulidade do que acreditar que Jesus vai perdoar. Pastor, eu estrupei alguém, eu violentei alguém, eu matei alguém, eu estou na cadeia. Você está na cadeia e você acredita que Jesus não pode perdoar você. E pecados menores do que esses, que as pessoas acreditam que não pode ser perdoado. Eu convivi com uma pessoa e essa pessoa, ele chorava muito. Era uma pessoa que quando ia orar chorava muito porque tinha violentado os filhos e nunca se arrependeu. Nunca chegou até os filhos, nunca pediu perdão para os filhos, e ali a esposa cristã, ele não se convertia. E o que aconteceu? Essa pessoa, quando ia orar, ela chorava, ela derramava sua alma diante de Deus. Ela chorava. Existia dentro do coração dela arrependimento por aquele pecado que ela tinha cometido. Mas o que não existia nela? Fé. Para acreditar, fé, para acreditar que Jesus perdoaria o pecado, que Jesus perdoaria o estrupo que ele cometeu com os filhos. Então nós vemos aqui que Judas volta lá e tenta desfazer aquilo que fez. Toma de volta as 30 moedas, eu não quero mais. Existia o que ali no coração dele? Arrependimento. Só que o seguinte, não é arrependimento. Não adianta só você se arrepender. Você vai conversar com pessoas dentro do presídio e você vai... Uma coisa muito comum, tá? Isso é muito comum. Quando você chega no presídio, quem já fez culto aqui em presídio, eu sou juíza, capelã, presidiária e hospitalar. Quando você vai fazer o culto no presídio, você vai perguntar o seguinte para eles. O que aconteceu? Ou melhor, o que você lembra? Porque as pessoas não têm o entendimento do que é um espírito de ira. As pessoas têm o entendimento do que é um espírito de pombagira, do que é um espírito de prostituição, mas as pessoas não param para analisar o que é o espírito da ira. O que vem a ser esse tipo de espírito, como ele age, como ele trabalha. O espírito da ira, ele começa a tocar nos tecidos da pessoa e a pessoa acorda, tá tudo bem. De repente ela começa a ser tomada por uma ira, algo que vem tocando ela como se fosse debaixo da pele, como se fosse um vento passando, vai se movendo. Ali quando ela vê, ela já está incorporada com aquele espírito. É o espírito da ira. Esse espírito da ira tem acabado com centenas de famílias. Pastora, eu sei que eu matei. Você vai ouvir coisas assim, ó. Eu sei que eu matei. Mas no momento, na hora ali, no momento, eu fiquei com muita raiva e eu não vi mais nada. Isso você vai ouvir da boca de todos eles. Me deu um branco e quando eu vi, eu já tinha matado. Você tá me entendendo?
Uma pessoa tomada completamente pela ira, uma pessoa que está incorporada com o espírito de ira, o que acontece? Você já viu aquelas histórias assim que a pessoa se incorpora e 5, 6 pessoas não conseguem segurar a pessoa, porque a pessoa está incorporada. Isso acontece muito. A que está ligado esse tipo de espírito? O espírito da ira, espírito de ira está ligado ao espírito de loucura. Todo louco, todo lunático, toda pessoa que tem problema na cabeça, problema neurológico, vai ter uma ligação com o espírito da ira. O espírito da ira vai ter uma ligação com o espírito da loucura. Ô, Espírito Santo, vou falar, hein, Jesus? Aí aquela pessoa que é muito irada, você vai analisar e você vai fazer um mapeamento espiritual da família dela, você vai ver que na família dela tem, dentro dessa ira, tem pessoas que ficaram loucas, tem pessoas que foram parar no manicômio. Dentro da família dela você vai ver que existiu sim ocultismo, feitiçaria, bruxaria, porque são essas portas que são abertas que vem trazer o espírito da ira, tá? Uma pessoa irada, ela começa a abortar a vida dela toda. Uma pessoa irada, ela começa a abortar a vida toda. Por quê? Porque esse espírito de ira, ele não entra na pessoa quando a pessoa quer. Ele entra na pessoa a hora que ele quer. A pessoa passa a não ter mais o domínio de si própria. Quem passa a ter o domínio dela, quem passa a ter o domínio do corpo dela é o espírito da ira, que vem junto com o espírito da loucura. Esse espírito da ira começa a tocar o corpo, a pessoa começa a ficar irada, qualquer coisa é motivo de quebrar tudo, qualquer coisa é motivo de briga, de desentendimento, entendeu? Depois, quando passa aquilo, a pessoa fica extremamente arrependida. Só que aí não adianta, ele já se manifestou, já fez o que tinha que fazer e foi embora. É assim que trabalha o espírito da ira. E esse espírito vai vir junto com o espírito da loucura. O que esse espírito da loucura vai trazer? Ah, vou ficar louco. Não vai ficar louco. Vai ter problema neurológico sério. Começa a afetar o cérebro, começa a trazer convulsão, começa a trazer epilepsia, começa a trazer dores de cabeça que a pessoa não consegue ficar dentro de um quarto claro, ela tem que escurecer tudo, ficar no escuro. Tem pessoas que chegam a bater com a cabeça na parede de tanta dor. Esse espírito da ira vai trazer tudo isso atrelado com ele. Aí você vai ver que essas pessoas são pessoas que dentro da família tem uma ligação muito forte com o espiritismo, kardecismo, umbanda, quimbanda, candomblé. Pessoas que cultuaram, né, deuses africanos, ou então teve descendência escrava na família. Então a gente já sabe que ali talvez pode sim ter ali religiões afro, né, que vem trazer uma cultura a demônios. Por tudo isso entra o espírito da ira. Então não é assim. Quando a gente vai tratar de um caso, cada caso é um caso. Eu não trato das pessoas por igual, porque cada pessoa tem uma identidade, senão você não teria uma digital no dedo. Trabalhamos com libertação, fazemos mapeamento espiritual e cada caso é um caso, não é tudo igual. Mas vamos voltar para cá? Pedro. Quando a gente vê a vida de Pedro, que era irado, flambático, pegou a espada, olha, cortou a orelha do soldado Malcolm. Quando ele cortou a orelha do soldado Malcolm, o soldado Malcolm, ele estava estudando para ser sacerdote, né? E ele estava acompanhando ali o sacerdote. Então ele estava estudando para supostamente lá na frente ser um sacerdote. O que acontece com o Malcolm? Quando o Malcolm perde a orelha, ali perde os sonhos, perde tudo. Porque o que acontece? A lei dizia que alguém para ser sacerdote não podia ser aleijado, não podia ser mutilado, ele não podia ser sem orelha. Quando Pedro corta a orelha dele, Pedro está cortando a vida dele. Irmã Lúcia, seja bem-vinda, querida. Então, ali Pedro está fazendo o quê? Abortando os sonhos dele. Você está vendo o que uma pessoa irada faz?
ela não acaba só com a vida dela, ela acaba com a vida de outra pessoa. Quando Pedro cortou a orelha de Malcolm, Pedro estava impedindo Malcolm de realizar o sonho dele, que era ser sacerdote. Porque ali ele estava numa preparação, por isso que ele acompanhava aquelas pessoas, porque ele estava se preparando para ser um sacerdote. Quando você vai estudar a história, você vai entender isso. Então Malcolm estava ali, né, já dentro de uma preparação para lá na frente ser um sacerdote. Quando é cortada a orelha do soldado, é cortado os sonhos, é abortado os projetos, é abortado tudo na vida dele. Porque ele sabia que mutilado ele não poderia ser sacerdote, mutilado ele não poderia ser nada. Não poderia ter um cargo desse ofício. Quando Jesus pega a orelha de Malcolm, Jesus faz o quê? Vai lá e cola de novo a orelha de Malcolm na cabeça. Jesus devolve para ele os sonhos, os projetos. Ó, você não vai perder os teus sonhos, você não vai perder os teus projetos. Eu estou te devolvendo aquilo que Pedro te tirou. Olha só, Jesus teve que consertar aquilo que Pedro fez. Aí o que Jesus diz para Pedro? Pedro, pega a tua espada e mete na bainha. Porque é o seguinte, aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Ou tu acha que eu não poderia orar ao meu pai, e meu pai não mandaria para mim uma comitiva de anjos para vir aqui e me libertar disso aqui? Claro que mandaria, mas é necessário que eu passe por isso. Aí vai lá Pedro, que era pescador, né? E aqui a gente vai falar a respeito de Pedro, de Judas, vamos falar a respeito de Paulo, vamos seguindo aqui. Pedro, que era pescador, a gente sabe como que foi que Jesus chamou ele. Ele tinha um barco, ele era pesqueiro, ele pescava. Ele pescava com o quê? Ele pescava com rede. Quando a gente vai entender essa parte da pesca e da pescaria, a gente vai ver o quê? Que pescador não é tudo igual. Pescador não é tudo igual, como pregador não é tudo igual. Então você vê que no caso de Pedro, ele já tinha um barco e já tinha uma rede. Você vai ver que outros pescadores da época dele talvez nem barco tinha. Pescava com a vara, não é mesmo? Ou como tinha uma rede, mas não tinha barco. Então você vê que Pedro já tinha barco e rede. Pescadores que tinham menos que ele. Existia pescadores que tinham menos que ele, que pescava só com uma varinha. Só para consumo próprio, não para pescar para vender o peixe, não é mesmo? Então, cada pescador pesca de um jeito. Quando a gente vai falar de Pedro, a gente vê que Pedro passou por todo um processo, foi chamado por Cristo, era pescador. E que pescador! Que pescador! Você vê todo o processo de Pedro, você vê que ele era flambático, você vê que ele era nervoso, você vê que ele era sagaz, que ele era audacioso, que ele cortou a orelha do soldado Malcolm. Ele olhou para Jesus e disse, ó Jesus, eu vou morrer contigo. Mentira, não ia morrer, mas ele arriscou em falar. Mesmo que ele não estivesse cumprindo com aquilo, ele arriscou em falar. Ele arriscou em dizer, Jesus, vou morrer contigo. Vou morrer contigo. Lá na frente, quando Jesus é preso, ele é pego de surpresa. E o medo da morte fez o quê? Fez ele negar Jesus. Ah, Senhor amado. O medo da morte fez Pedro negar Jesus. Pedro que era um cara nervoso, Pedro que era um cara valentão, Pedro que era um cara que enfrentava todo mundo, Pedro que era um cara que era um machão, né? E aí naquela hora muito me admira, porque pessoas assim, que são iradas, que são nervosas, que bate no peito, diz eu posso, eu consigo, eu enfrento, não tô nem aí, quando são confrontadas diante da morte, o espírito da ira tá ali junto com ela. E com certeza vai levar e vai ceifar a vida dela, porque nós vemos muitas pessoas serem mortas assim. A gente vê dentro do cemitério muito valentão, que eram pessoas iradas, eram pessoas nervosas, e no momento ali o diabo vai lá, arma um laço,
arma uma situação e a pessoa movida daquele espírito de ira, o que ela faz? Ela vai lá e estufa o peito. Quando ela estufa o peito, ela leva o quê? Leva um tiro, leva uma bala, né? Acaba morrendo e perdendo a vida. A paz, irmão Haroldo, seja bem-vindo, querido. Então, a gente vê isso com a pessoa que é irada. Aí a gente acompanhando o processo de Pedro, a gente vê Pedro nervoso, flambático, irado, cortava a orelha dos outros, sacava da espada, porque eu vou matar todo mundo. E quando a gente vê Pedro ser confrontado, o que a gente imagina? Pô, Pedro já é nervoso, Pedro já é irado, Pedro é um cara que ele tem um temperamento muito forte. O que se esperava dele? Que ele fosse peitar de frente aqueles soldados. Só que o que acontece? Ninguém que se encontra com Jesus fica do mesmo jeito. Sem Pedro perceber, Pedro já estava passando por uma transformação. Sem Pedro notar, ele já estava sofrendo uma transformação, porque é isso que Jesus faz. O contato com Jesus faz você passar por uma transformação. Quando ele vê que ele cortou a orelha do soldado e Jesus vai lá e pega a orelha e cola de volta e devolve os sonhos para aquele soldado, com certeza, a Bíblia não diz, mas eu vou conjecturar, com certeza não ficou só nessas palavras, guarda a tua espada na bainha. Eu tenho certeza que ali o próprio Deus deve ter ministrado algo no coração de Pedro. Eu não posso mais fazer isso. O mestre está dizendo para mim que eu tenho que segurar essa ira, que eu tenho que pegar essa espada e guardar. É o mestre que está dizendo para mim. Ele está aceitando ser preso, ele está aceitando ser entregue. Eu não estou entendendo, mas eu sei que ele é o Deus vivo, eu sei que ele é o Filho de Deus, e se ele está dizendo isso, é porque é verdade. O que acontece? Ali começa uma transformação na vida de Pedro. Quando Pedro vê Jesus ser preso, o que acontece? Ele é confrontado e ele não revida. O que ele faz? Ele nega, ele perde. Não conheço ele não sei quem é, ele fica com medo da morte. Ele fica com medo da morte. Uma das coisas que ele não tinha era medo. Ele não sabia o que era ter medo. Ele não sabia o que era temer. Por quê? Porque ele era sempre tomado por um espírito de ira. Só que quando ele é confrontado ali por aquela mulher que diz, você conhecia Jesus, você andava com Jesus, é você sim, é você mesmo. Ali ele passa a ter o quê? Medo. Isso é uma coisa muito boa, porque o medo faz você não morrer. Muita gente não morreu porque ouviu a voz do medo e disse, não, eu não vou não, eu estou sentindo algo pesado aí, eu não vou não, vou ficar aqui. E foi esse medo que acabou salvando a vida da pessoa. Ali Pedro nega ele, Pedro nega Jesus. Só que o contrário de Judas, o que Pedro faz? Pedro não pega o caminho que pegou Judas. Pedro não pega o caminho do remorso. Pedro pega um caminho totalmente diferente. Pedro se arrepende. Depois do arrependimento de Pedro, começa a vir uma conversão em Pedro. Pedro começa a se converter. E depois disso, o que acontece? Pedro vem a pescar 3.000 almas. Agora, o que eu quero que você pense hoje? Eu quero que você pense o seguinte. Judas. Ninguém quer ter o nome de Judas. Porque quando você lembra de Judas, a primeira coisa que você lembra é que ele é traidor, que ele traiu o sangue inocente. Ninguém deseja ter o nome de Judas na sua certidão de nascimento. E quem tem esse nome talvez não goste desse nome. Talvez o pai, a mãe colocou, mas a pessoa mesmo não gosta. Entendeu? Às vezes a pessoa não gosta daquele nome. Ou se gosta, amém. Mas por norma, você não vê pessoas que sabem quem é Judas e pessoas que sabem o que Judas fez. A gente não vê ninguém colocando o nome no filho de Judas. Por quê?
Porque foi um dos discípulos de Jesus e porque automaticamente você já vai lembrar que Judas é o quê? Traidor. Você vai ver pessoas colocando o nome de Jezabel, que Jezabel era profeta de Baal. Você vai ver gente colocando o nome de Jezabel, até o meu nome é bem parecido, meu nome é Jezisbel. Agora você não vê as pessoas colocando o nome de Judas, ninguém quer. Ninguém quer o nome de Judas, ninguém quer Judas, ninguém quer ser Judas. As pessoas aceitam ser Pedro, as pessoas aceitam ser qualquer coisa, até Jezabel, mas Judas não. Porque a traição, ela é algo muito profunda. A traição, ela é algo que penetra profundamente. Quando você vai conversar com uma mulher que foi traída, que passou por uma traição, essa mulher ela precisa profundamente deixar Deus trabalhar no coração dela para que ela possa liberar essa mágoa e cicatrizar aquela ferida. Porque uma pessoa quando é traída, ela deixa, é colocada uma mágoa, uma ferida tão profunda nela, e não somente nela, como naquele que traiu. Por que a gente vê aqui Judas ser tomado por remorso depois que traiu Jesus? Quando você vai conversar com um homem que trai a esposa, que tem um espírito de prostituição, que tem um espírito de adultério nele, que é tomado por pombagira, você vai ver que aquele homem, quando ele tem uma boa esposa, uma mulher que serve a Deus, e nós temos exemplo dentro da igreja, homens que traem as suas esposas e as esposas estão dentro da igreja buscando a Deus por ele e ele está lá traindo. Aí você vai conversar com esse homem. Não existe ninguém que tenha traído e não tenha se arrependido. Você pode conversar com qualquer homem, você pode conversar com qualquer mulher que tenha traído. Você vai ouvir exatamente a mesma coisa. Eu me arrependo de ter traído ele. Eu me arrependo de ter traído ela. Eu me arrependo de ter traído. Não devia ter traído. Porque a traição, ela vai trazer uma consequência no mundo espiritual e um peso no mundo espiritual muito grande. Quando existe uma traição, existe a quebra de uma aliança. Ali no momento da traição, existiu a quebra da aliança que você tinha com aquela pessoa. Aqui no caso de Judas, a aliança que ele tinha era com Jesus. Ele era o quê? Discípulo de Jesus. Ele trilhou o mesmo caminho que Pedro, ele trilhou o mesmo caminho que João, o mesmo caminho que Tiago, foi o mesmo alimento espiritual, foi a mesma comida, ele viu as mesmas coisas, mas ele tomou um caminho diferente. O caminho que ele decidiu tomar foi um caminho diferente. Aí nós vemos Pedro pecar, pecou, traiu, negou. Só que qual é a diferença? A diferença é que Judas não dá continuidade à história dele. Por que a gente conhece Judas como traidor? Porque ele trai Jesus e depois que ele trai Jesus, ele vai e se mata. A história dele termina ali. Foi ali, ó, não teve vírgula. A história dele teve um ponto final. Ele traiu, se encheu de remorso, foi lá, foi tentar devolver as moedas, não deu certo, continua com remorso. Em momento algum ele foi conversar com Jesus. Em momento algum, porque se ele vai conversar com Jesus, Jesus perdoa ele. E aí vai existir uma sequência na vida dele. O que ele faz? Ele vai direto para se enforcar. Quando ele bota a corda no pescoço para se enforcar, ele tá na árvore, colocou a corda no pescoço e ali aquela corda despencou, aquele galho despencou e ele cai. Então acabou que ele não morreu de enforcamento, ele morreu pela queda, porque aí ele cai e as entranhas dele se derramam. Você vai ver lá em Atos. Você vai ver por dentro da Bíblia falar sobre isso, tá? Leia sobre isso. Então, ele traiu Jesus, depois ele morre, não se deu uma sequência, como se deu com Pedro, que também errou, pecou, negou Jesus, mas não desistiu. Ele deu sequência à sua vida.
e continua escrevendo a sua história. O que eu quero dizer? A tua queda, o teu pecado é uma vírgula. O teu pecado é uma vírgula. A tua queda é uma vírgula. Os teus erros são vírgulas. Não é o ponto final. Quem colocou ponto final nessa situação foi o próprio Judas, não foi Jesus, não foi Deus. Tem pessoas que traíram a esposa, traíram o marido e estão querendo colocar um ponto final. Não coloque ponto final onde Deus não colocou. Se Deus não colocou um ponto final ali, não seja você a colocar. O teu pecado, o teu erro é uma vírgula, não é o fim. Não coloque fim naquilo que Deus não colocou. Deus não colocou fim na vida de Judas. Quem que colocou o fim na vida de Judas? Foi o próprio Judas. Nós vemos pessoas que estão querendo caminhar com Cristo, querendo buscar a Deus, só que aí a pessoa se depara com seus pecados, a pessoa se depara com seus erros. E aí ela, se deparando com tudo isso, ela pensa em até tirar sua própria vida. Tem pessoas que por causa de um erro, ou por causa de uma traição, ou porque traiu alguém, decide tirar sua própria vida. Nós vemos pessoas se suicidando, tirando a vida. Por quê? Porque eu fiz um acordo errado e dentro desse acordo eu vim à falência. Eu fali a minha empresa e fali a minha família. E a pessoa vai lá e se suicida. Tira a própria vida. Isso é muito profundo, gente. Isso é muito forte. Pessoas que traíram a esposa e não conseguem se perdoar, começa a entrar uma depressão, começa a entrar um espírito de remorso, a pessoa vai lá e se suicida. Pessoas que passaram por uma pedofilia, ou foram vítimas, ou foram os abusadores, e quando chegam na igreja não conseguem confessar esse pecado. Você precisa confessar o teu pecado, para que o teu pecado venha a ser uma vírgula e não um ponto final na tua história. Porque enquanto você estiver guardando aquele remorso, guardando aquele pecado, você está guardando ele ali, ele está acompanhando você. Enquanto você não tomar a posição de pegar esse pecado e jogar fora e acreditar fiamente que aquele pecado é uma vírgula, que aquele pecado não é o ponto final na tua história e que virá um novo tempo na tua vida, enquanto você não acreditar nisso, a coisa não vai acontecer. A gente vê duas pessoas aqui, Pedro e Judas. Judas sempre olhou para si próprio. Judas sempre olhou para o próprio umbigo. Judas sempre meteu a mão na bolsa para tirar o dinheiro lá de dentro, porque ele era ladrão. Ele era ladrão. Agora, ele passa de ladrão para assassino. Ele vai lá e entrega Jesus. E além de ladrão, vendeu Jesus, porque ele era ladrão, então ele roubava coisas, vendia coisas que não era dele. Só que quando ele vende Jesus, cai um remorso tão profundo dentro dele. Tão profundo. A pessoa começa a cometer adultério, a pessoa começa a cometer prostituição, a pessoa começa a sair com todo tipo de gente. Aí chega um ponto que começa a sair com homem. Chega um ponto que a mulher começa a sair com mulher. Porque um abismo vai puxando outro abismo. E aí a pessoa, quando se converte, esses pecados começam a acusar ela. Esses pecados começam a vir na mente dela. O remorso começa a tomar ela. E ela não consegue tomar o caminho contrário, que é chegar em Jesus, liberar esses pecados no altar de Jesus e dizer: Jesus, eu vim para confessar. E eu não quero carregar remorso, eu não quero carregar culpa, eu não quero carregar essa acusação, eu quero ser livre disso. Pessoas que mataram outras pessoas, pessoas que assassinaram outras pessoas e são tomadas de remorso, porque não foi um pecado que causou ali a morte de uma pessoa e acabou só com a vida dela, acabou com a vida de muita gente.
Acabou com a vida de muita gente. Acabou com a vida dele, acabou com a vida da esposa, acabou com a vida da família, acabou com a vida da família dele e com a outra família com quem ele matou. Então a pessoa é tomada de um remorso tão grande e ela não consegue confessar o pecado. Ela não consegue chegar em Jesus e dizer: Jesus, perdoa meu pecado, eu não quero mais carregar esse fardo. O que ela faz? Ela toma o caminho contrário. Ou ela continua pecando porque ela acredita no entendimento dela que não tem jeito para ela, que para ela não tem solução, que para ela é assim, que não vai, que o pecado dela é imperdoável. E ela toma esse caminho, que é o caminho do quê? É o mesmo caminho do remorso. Qual que é o pecado de hoje? O pecado de Judas foi pensar que Jesus não poderia salvar ele. O pecado dele foi pensar que o pecado dele não tinha perdão. Não acreditou que Jesus o salvaria. Quantas pessoas hoje, dentro da igreja, mas eu sou convertida há 20 anos. Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de remorso, com o coração cheio de ofensa, com o coração cheio de amargura? Quantas pessoas hoje, olhe para o ambiente onde você está, quantas pessoas estão com o coração carregado de fardo? Você imagina que a tua casa precisa ser limpa, no mínimo uma vez por semana você tem que limpar a tua casa. Você imagina que uma vez por semana você lava o teu banheiro. Você vai lá e lava tudo com água jogada, né? Joga água, lava. Você imagina que o teu carro, uma vez por mês ou a cada 3 meses, você faz uma manutenção nesse carro. Você imagina que aquele pneu vai rodar, vai gastar e você vai ter que trocar. Aí você imagina que você limpa a tua casa, você imagina que todos os dias você toma banho, você limpa teu corpo, aí você imagina que você não precisa limpar o teu coração. Você imagina que você não precisa limpar a tua mente. Você desintoxica os alimentos quando você vem do supermercado, você lava eles com uma água com vinagre, né? Tem gente que faz assim. Aí você imagina que a tua mente não precisa ser lavada, você imagina que o teu coração não precisa ser lavado. De tempo em tempo, você vai ter que parar, você vai ter que analisar, você vai ter que fazer uma autoanálise como está o teu coração, como está a tua mente, como está interiormente. Porque muitas vezes você vai achar que perdoou, mas a ofensa está dentro de você. Você vai achar que você liberou o perdão, mas a ofensa está dentro de você. Ô Espírito Santo. E não tem como Deus trabalhar na tua vida, não tem como o Espírito Santo ter completa liberdade para agir na tua vida enquanto você não soltar. Você vai precisar soltar aquilo que está ali dentro. Você vai precisar soltar. Quando a gente vê a vida de Pedro, depois de ter negado Jesus, ele vem uma conversão profunda, ele se converte profundamente. E quando a gente vai ver a história dele, a gente vê em Atos 3, né? Ele curou um coxo. Nós vemos ali que ele ressuscitou Tabita, Dorcas. Nós vemos ali que numa pregação ele ganhou 3.000 almas. Você não sabe o que tem depois da vírgula. Você não sabe o que Deus tem preparado para você depois que você tomar o caminho contrário. Não tomar o caminho do remorso, tomar o caminho do arrependimento, do perdão, o caminho onde você se achega a Jesus para liberar esse fardo. O que vem depois? Não coloque um ponto final na tua história hoje. Pegue o exemplo de Pedro. Lá atrás, quando ele negou Jesus, se ele resolve colocar um ponto final na vida dele lá atrás, ele nunca ia ganhar aquelas 3.000 almas. Nunca. Nunca ganharia aquelas 3.000 almas. Nunca. Você não sabe o que tem depois.
Então talvez tem pessoas que vão assistir essa transmissão ainda que estão pensando em suicídio, pensando em hoje mesmo tirar sua vida. Eu tenho para dizer para você que isso que aconteceu com você é só uma vírgula, não é o ponto final. Não é o ponto final. Não é. Se você olhar para trás, você vai ver um passado de horror, um passado de pecado, um passado de erros, um passado de afrontas do diabo, humilhações. Mas se eu olhar para hoje, aonde eu estou hoje, porque eu vim do mundo, queridos, eu não nasci num lar evangélico, eu tive uma vida destruída por Satanás. Quando eu cheguei na igreja, a minha vida eu cheguei aos pés da cruz com a vida destruída. Passei 15 anos dentro do candomblé, cheguei em completa destruição. Mas tudo isso foi uma vírgula. Deus, Ele quer mudar a tua trajetória, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer escrever uma nova história para você. Mas você precisa entender que isso é uma vírgula. Esse pecado é uma vírgula. Essa queda é uma vírgula. Não é o fim da tua história. Não faça o que Judas fez. Não seja como Judas, seja como Pedro. Pedro foi um grande pescador, ganhou 3.000 almas para Cristo e venceu. Venceu. E se ele venceu, nós também venceremos. Amém? Vamos orar? Quando a gente vai falar a respeito de Pedro, a respeito de pescaria, tem muita coisa para falar, né? Sabia que tem gente que pesca com arpão? Os maiores peixes que estão no mar não são pegos com rede, são pegos com arpão. Quem que pescava com arpão, pastora? Apóstolo Paulo. Ah, o apóstolo Paulo foi aquele apóstolo que mais abriu igrejas. Foi. Ah, o apóstolo Paulo pregou para governador, pregou para Félix, pregou para Agripa, para o rei Agripa, mas pregou para um só. Vai existir pescador lá no meio do mar que não vai pescar com rede. Vai existir pescadores lá no meio do mar que vai pescar com arpão. Então aí tem muita coisa para a gente falar, mas isso a gente vai deixar para uma próxima transmissão. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Deus bendito, neste momento, Senhor, se alguém estava pensando em desistir, se alguém estava pensando talvez até mesmo em tirar sua vida, se alguém estava pensando, Senhor, em botar um ponto final num casamento, se alguém estava pensando, Senhor, em se separar, em se divorciar, em largar tudo e ir embora, se alguém estava pensando, Senhor, em hoje botar um ponto final, pedir demissão do emprego, acabar com tudo, se alguém estava pensando, Senhor, em tomar o caminho que Judas tomou, que é o caminho da incredulidade, é o caminho de não acreditar que Deus vai agir, não acreditar que Deus vai fazer, não acreditar que Deus vai romper as cadeias, que foi o caminho que Judas tomou, um caminho de remorso, um caminho de incredulidade. Se alguém, Senhor, se encontra nesta situação, hoje nós oramos. Pai, hoje eu apresento esta vida diante da Tua presença. Hoje eu apresento, Senhor, este homem, esta mulher, esta criança, este jovem na Tua presença. E que o Senhor devolva a ele a coragem, a ousadia, o entusiasmo, a força dele, a força dela venha a ser renovada em nome de Jesus Cristo. Tua palavra diz que Tu renova os Teus servos como a águia. Senhor, renova, Senhor. Renova as forças desse cristão, renova as forças desse homem, renova as forças dessa mulher. Que ele venha lutar e que ele venha prevalecer, porque Deus é o seu auxílio, Deus é o seu socorro, Deus é o seu guardião, Deus é o seu escudo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada um que estava aqui conectado nessa transmissão e que ainda vai se conectar. Senhor, eu oro pelo caderno de oração da última chamada, cada pessoa que está com o nome aqui. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que vão participar conosco no culto de sábado às 20 horas. Eu oro por todos aqueles que vão participar das transmissões durante a semana toda. Eu oro, Senhor, por aqueles que vão participar do Guardiões da Fé à noite, que vão estar conectados. Eu oro por todos que estão debaixo do Ministério
Última Chamada. Eu oro por todos aqueles, Senhor, que de alguma forma, de alguma maneira, o Senhor os quer alcançar. Eu oro, Senhor, pela tua igreja na terra. Eu oro pela igreja de Jesus Cristo na terra. Que essa igreja venha a ser avivada, que essa igreja venha a ser sacudida, que essa igreja venha a ser, Senhor, renovada com poder, com ousadia, antes do teu rapto, antes do arrebatamento. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha a renovar cada crente na terra. Eu oro, Senhor, que o Senhor venha a renovar com dom de línguas, com dom de profecia, com dom de revelação, com dom de ministração da palavra, com dom de poder e autoridade espiritual. Renova cada crente, Senhor, dentro da sua casa. Renova cada crente dentro do seu ministério. Renova cada crente dentro do seu casamento, dentro do seu trabalho, na comunhão com os santos. Pai, renova cada crente que a comunhão com Deus, que a comunhão com os santos, que a comunhão com o Espírito Santo venha a ser restabelecida, venha a ser restaurada, venha a ser renovada. Eu oro, Senhor, para que esta casa, que é uma casa espiritual, venha ser cheia do poder de Deus, venha ser cheia do Espírito Santo, venha ser cheia da presença do Eterno. Eu oro, Senhor, pedindo para que cada vida hoje sinta o toque e o poder da tua palavra sendo ministrada hoje aqui nessa transmissão, e que essa palavra venha surgir efeito, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, não venha desistir dos seus sonhos, não venha desistir dos seus projetos, não venha desistir daquilo que Deus tem. Que não venha colocar ponto final onde Deus não colocou, porque sabemos que as quedas, os tropeços, as falhas, os erros, os pecados são vírgulas, Senhor. Não é o ponto final. Então renova, Senhor, renova hoje as forças físicas e espirituais, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amanhã de manhã a gente está aqui novamente, às 9 da manhã, transmissão ao vivo, sempre trazendo uma palavra revelada para você. E à noite, às 21h30, hoje, eu espero você. Hoje quem prega hoje à noite é o pastor Jacir, de Balneário Camboriú, e eu aguardo você aqui na Última Chamada, às 21h30. Um beijo da pastora Geise e até de noite.